quinta-feira eu fui no médico, quarta eu fui no médico, quinta eu fiz um raio-x, que a médica falou que eu poderia estar com uma gripe seca. Gripe não, pneumonia seca, por causa da falta de ar. E eu fiz, deu umas, como fala? Umas manchas lá, né, no meu pulmão. Ela me passou mais um remédio para mim tomar, porque ela falou por causa da minha falta de ar. E eu vi o cuidado do Senhor esses 10 dias aí, mais, que eu fiquei em casa, porque irmãs orando por mim e pela minha família. Aí eu queria te perguntar, você tem isso na sua vida? Você tem essas pessoas que você pode contar na hora que você precisa? Porque nós temos que, igual o Fer falou, nós temos que lançar o pão sobre as águas. Eu creio que eu tenho lançado, eu creio que eu tenho feito, e por isso que eu recebi muito, muito mesmo. E então assim, eu vejo o cuidado do Senhor em todos os momentos, em tudo na minha vida, desde a restauração da minha saúde, desde o cuidado com a minha casa, porque meu marido cuida comigo ali o dia inteiro, a noite toda, né? E não nada, nem as minhas filhas. Então assim, nós temos que agradecer, aprender a agradecer o cuidado e reconhecer que é as mãos do Senhor sobre a nossa vida e saber que Ele é aquele que pode tudo. Nós não podemos nada sem Ele. Nós não podemos dar um passo se não for da autorização dEle, porque tudo é no controle dEle, não é do nosso, é do dEle. Amém? Eu quero já estar aqui chamando o pregador da noite e o Milton para fazer a sua oração para ele. Cumprimento os irmãos, pastor. Deixa a irmã Valquíria agradecer a oportunidade. E as palmas do Senhor. Convido a ficar de pé, estende a mão ao nosso irmão que vai pregar, o irmão Silvio. Senhor meu Deus, amado Pai que está no céu, essa noite o seu servo venha ministrar a sua palavra, Pai. O Senhor venha usar ele, Pai, o Espírito Santo venha aqui ao ele, Pai, cada dia mais. Que a sua palavra entre em nosso coração, que venha ser germinada, Pai, em nome do Senhor Jesus. Todo coração que está ferido venha ser curado, todo trauma venha cair por terra, todo mal, em nome do Senhor Jesus. Que a sua glória resplandeça nesse lugar cada dia mais e mais e mais. Use o seu servo como o Senhor tem sempre usado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Paz seja convosco, igreja. Abençoe a vida do irmão Milton. Queria que você pegasse a tua espada que você já trouxe e abra comigo no livro de Mateus, capítulo 26, versículo, vou colocar os olhos aqui. Mateus capítulo 26, versículo 36 da palavra do Senhor, amém? Que Deus possa nessa noite nos usar mais uma vez, como tem usado. Amém? Mateus capítulo 26, versículo 36 diz assim: Jesus então chegou juntamente com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Amém? Tome seu assento glorificando a Deus. Queridos, quando nós entramos nesse texto, nós vamos ver aqui Jesus indo para um lugar chamado Getsêmani, aonde é o Monte das Oliveiras. E aqui Jesus já ensinou os seus discípulos, aqui Jesus já ceou com os seus discípulos, aqui Jesus já ensinou, já instruiu, já falou o que vai acontecer. E interessante que quando ele está ceando, e amanhã é Santa Ceia, a Bíblia lá no livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 e 28, não me falha a memória, vai falar que nós não devemos tomar a ceia indignamente, porque se nós tomarmos, seremos por nossa condenação. Interessante que Judas ceou aqui. Interessante que Judas colocou a mão no prato onde Jesus estava com o pão e foi para a sua condenação. Jesus então ele faz a ceia e agora ele vai para o Monte das Oliveiras, e é nesse texto que eu quero hoje compartilhar com vocês, porque ele chama bastante atenção
porque tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, eles descrevem essa passagem, mas em visões diferentes. Marcos relata algo que Lucas não relata, que João não relata, mas Mateus ele é mais profundo que acontece no Getsemane. E me chama a atenção porque Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras, chama os seus discípulos, e aqui há um primeiro estágio, porque ele chega, irmão Fernando, ele fala para os seus 11 discípulos que estão com ele, porque Judas não vai, ele diz: assentai-vos aqui, fiquem aqui, e ele vai além orar. E nessa oração ele chama Pedro, Tiago e João. O texto diz que é os dois filhos de Zebedeu, que é João e Tiago. Ele tira daquele primeiro estágio 3 homens, Pedro, João e Tiago. Ele não, e deixa os outros 8 assentados lá. E ali eles permanecem até o final do texto, você não vê mais falar deles. Interessante que ele leva Pedro e diz a Pedro, a João e Tiago: a minha alma está angustiada até a morte. Eu preciso de oração, irmão meu. Me ajude em oração. Jesus precisando de oração. Jesus está chegando num cenário aonde, durante os seus 3 anos e meio de ministério, ele instruiu os seus discípulos a respeito do que iria acontecer. Que ele iria ser entregue na mão dos pecadores, que ele iria derrubar o templo e iria reconstruir em 3 dias. Ele estava falando da sua morte, da sua ressurreição. E então ele instruiu os seus discípulos, e aquele momento agora é o momento que antecede a sua prisão, é o momento que está chegando, o momento crucial do seu ministério, o momento talvez mais doloroso de todo o teu ministério. Não foi a afronta dos fariseus, não foi a afronta dos sacerdotes, dos judeus que não o reconheceram como Messias, mas esse momento no Getsemane é o momento onde ele vai sentir medo, é um momento onde ele vai sentir dor, um momento onde ele vai sentir a angústia, aonde ele chega e fala para Pedro, Tiago e João: a minha alma está angustiada até a morte. Muitas vezes nós temos uma dor de cabeça e parece que é o fim do mundo. Muitas vezes nós sentimos dores no corpo e achamos que é o fim do mundo. Agora, alguém chegar e dizer: a minha alma está angustiada até a morte, a minha alma está precisando de oração, me ajude. A minha esposa falou aqui agora há pouco quem são as pessoas que você pode contar. E Jesus, ele tinha Pedro, Tiago e João. Quem é Pedro? Quem é Tiago? Quem é João na tua vida quando a tua alma está angustiada? Quem são os 3 pessoas que podem te ajudar e você pegar o telefone e dizer: vou ligar para o Milton, me ajude em oração, vou ligar para o Fernando, vou ligar para a pastora Gileia, vou ligar para a Nayara, vou ligar para o João. Tem os 3 que pode você tirar do primeiro estágio, do meio da igreja, e levar para um canto particular e a eles falar: ó, eu estou sentindo isso, eu estou passando isso, eu necessito disso. Por que ele não falou para os 11? Porque os 8 que ele deixou no primeiro estágio assentado, disse: assentai-vos aqui, fique aqui, ora aqui, não suportariam ouvir o que os 3 ouviram. Porque os 3 tiveram uma intimidade maior com Jesus durante todo o seu ministério. É só você estudar a Bíblia e você vai ver. Eles estiveram no momento mais importante de Jesus, eles estiveram ao lado de Jesus. Quando tentaram jogar ele em precipício abaixo em Nazaré, lá estavam os 3. Quando ele ressuscita no dia seguinte, o filho da viúva de Naim, lá estavam os 3. Na transfiguração, lá estavam os 3. Então esses 3 eram os 3 que entendiam ele melhor. Esses 3 eram os 3 que ele queria que ajudasse ele na oração. Orem comigo. Às vezes você vai olhar e falar assim: o presbítero de Monsilva não precisa de oração. O pastor Agileu, o pastor Carlos, a pastora Neuza, o pastor Almir, os obreiros dessa igreja não necessitam, eram os que mais necessitam, é os que mais precisam de oração. E por que Jesus não ia pedir a eles? A primeira oração de Jesus, quando você vai para o versículo 37, a Bíblia diz que ele, tomando consigo a Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se. E aí ele vai se revelar a eles o que ele está sentindo. Ele diz: olha, a minha alma está muito triste até a morte, ficai aqui, fica comigo, vigiai comigo, orem comigo. E aí no versículo 39 ele deixa Pedro, Tiago, e ele se adianta, diz o texto, um pouco mais. E aí agora é a intimidade dele com o Pai.
Agora ele diz: Pedro, João, Tiago, fica aqui. Eu vou um pouquinho além, porque eu preciso agora falar mais intimamente com o Pai. E aí, se você acompanhar no texto, ele vai dizer ali, no versículo 39, adiantando-se um pouco mais, prostou-se com o rosto em terra e orando, disse: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Quando nós entramos nesse versículo, a impressão que dá, irmãs, é que Jesus está dizendo assim: passe esse cálice, eu não quero. Não é isso, porque há um peso aqui. Jesus, ele está dizendo: Pai, se possível, passe esse cálice. Ele está dizendo: Pai, será que eu suporto a sua ira do pecado desse povo? Será que eu vou suportar, Pai, suportar esse peso que é a responsabilidade de morrer numa cruz pelo pecado desse povo? Então, se possível, passe adiante. Essa é a oração de Jesus, é a primeira oração que ele faz. E a Bíblia diz que agora ele retorna da oração, e ele encontra quem? Os 3 discípulos dele dormindo. Interessante que ele vai dizer: Pedro, Pedro, nem uma hora pudeste orar? Mas não estava João e Tiago junto? Por que Pedro ele cobra? Por que ele não diz: vocês não poderiam orar mais que uma hora? Vocês não conseguiram? Mas ele diz: Pedro. Por que Pedro? Porque até aqui Pedro já sabe que vai ser o líder da igreja dele. Aqui Pedro, Milton, ele sabe que ele vai ser o líder dos discípulos. Então é ele que Jesus vai cobrar. Eu tenho dito e volto a repetir, guarde isso no seu coração: se Deus não te cobra nada, é porque Ele não tem nada para fazer através da sua vida. Se Ele te cobra pouco, é porque aquilo que Ele tem para fazer através da sua vida não é tão grande e extraordinário assim. Mas se Ele te cobra bastante, se prepara, porque Ele tem algo grande para fazer através da sua vida. E é por isso que Ele está cobrando Pedro. Pedro, em uma hora, meu querido. E a Bíblia diz, aí continuando o texto, no versículo, ele vai orientar pelo versículo 41, dizendo: vigiai e orai, porque não entrei em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é débil. E a Bíblia diz que ele vai se retirar novamente. Ele vai para a segunda oração. No versículo 42 diz: retirando-se pela segunda vez, orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim, se quer que eu beba, faça a sua vontade. O que eu aprendo aqui? Ele orou a primeira vez, dizendo: Pai, passe esse cálice adiante, se é possível, passe adiante. Na volta que ele vem falar com os discípulos, Deus já o respondeu. Mas Deus não respondeu a oração que ele fez, não respondeu a oração da carne dele. Deus diz: eu não posso passar esse cálice. E aí, quando ele vem para a segunda oração, ele já muda. Ele já não diz: Pai, se possível, passe esse cálice. Ele muda, ele diz: Pai, meu, se este cálice não pode passar de mim, que eu beba. A primeira oração ele queria que passasse. Deus disse: não pode. Ele vem, faz a segunda oração: então, se não pode, Pai, faça a sua vontade. E aí no versículo 43, voltando novamente, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam regados de sono. E deixando-os ali novamente, foi orar pela terceira vez. Pela terceira vez Jesus vai orar, e o texto diz que ele vai repetir a mesma oração. Às vezes nós olhamos para nossas circunstâncias, nossa caminhada, e a gente imagina que a nossa oração Deus não está ouvindo. Nós olhamos para nossas circunstâncias, da nossa caminhada cristã, e achamos que Deus não responde às nossas orações. Quando Jesus chega no Getsemane, e era um lugar favorito dele, porque toda vez que ele ia a Jerusalém, das vezes que ele foi a Jerusalém, ele se retirava para o Monte das Oliveiras, porque era o lugar preferido dele de oração. Os discípulos conheciam bem aquele cenário. Judas conhecia bem aquele cenário. E se você olhar e ver o significado de Getsemane, é prensa das oliveiras.
Porque ali era um monte das oliveiras, tinha muita oliveira, e você sabe que para você extrair o óleo da oliveira, você precisa prensar ela. Em Lucas, lá no capítulo 22, versículo 44, ele relata algo que Mateus, Marcos e João não vai relatar. Se o João puder colocar para mim Lucas 22, 44. Olha aqui que vai dizer no texto, olha o que Lucas vai relatar, 22, 44. Estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Aqui a oliveira está sendo prensada. Jesus é a oliveira. Ele está sendo prensado. Lucas está relatando isso. Olha, a oliveira está sendo prensada, por isso que ele está suando sangue. O óleo dele está saindo. E é o único que relata isso. Se você olhar para os 4 evangelhos, só Lucas fala isso. Por isso que Getsemane significa a prensa da oliveira. Jesus aqui está sendo prensado. E o óleo dele está saindo, que é o sangue dele. E o que me chama a atenção, que das 3 orações de Jesus, sempre foi dizendo: Pai, faça a sua vontade, não faça a minha. E a Bíblia diz que quando ele termina de orar e ele volta, os discípulos estão dormindo, ele diz: agora vocês podem descansar, agora vocês podem dormir, porque o momento está chegando. O momento da minha angústia, o momento do meu sofrimento. Talvez você passa situações na tua caminhada cristã que não se compara ao sofrimento de Jesus. Talvez você já viveu situações dentro da tua vida, dentro do teu ministério, dentro da tua família, que não se compara ao que ele está sentindo naquele momento. Ele precisando de oração, ele precisando que os discípulos orem com ele, e no momento de mais tristeza da alma dele, os discípulos estão dormindo. Isso me ensina o que, presbítero? Me ensina que nem todo mundo pode acompanhar você na tua caminhada. Nem todo mundo vai estar envolvido com o teu problema. Nem todo mundo vai estar preocupado com a tua situação. Nem todo mundo está preocupado se você precisa ou não de oração. Ali tem 11 homens que ele ensinou e educou espiritualmente, que ele instruiu. Mas no momento mais crucial do seu ministério, não tem ninguém para orar com o homem. No momento em que ele chama os 3, que eram os 3 mais capazes, aquele que ele tinha mais confiança, não que os outros não tivessem, mas eram os 3 que o acompanhavam no raciocínio, dormiram. E muitas vezes nós vamos pegar o nosso telefone e tentar olhar na nossa agenda e não vamos encontrar ninguém disposto a orar conosco. Às vezes você vai ver aqui pessoas dizendo: orem por mim, e você diz amém, amém, mas quando você chega na sua casa, sequer você lembra disso. Jesus sentiu isso no Getsemane, quando ele diz: olha comigo, gente, eu sou Jesus, mas eu preciso de oração agora. É um momento crucial, o momento que eu mais preciso de vocês é agora. Até aqui vocês andaram comigo, caminharam comigo, até aqui vocês suportaram tudo comigo, eu ensinei vocês, eu orei por vocês, eu expulsei Satanás perto da tua presença, Pedro, mas agora é eu que preciso. Eu sou o anjo da igreja, eu sou o pastor da igreja, mas eu preciso de oração. E eu aprendo algo interessante aqui: não é todo mundo que eu vou poder contar em oração. Não é todo mundo que eu vou poder contar as minhas dificuldades. Os 8 ficaram lá assentados. Se eu estou no meio dos 8 e Jesus diz: vem vocês aqui, fica vocês aqui, eu falei: calma aí, eu sou discípulo, eu quero estar junto com o mestre. É esse momento que ele está precisando de mim. É esse momento que ele necessita da minha oração. Eu vou ajudar na oração. Mas eles estavam tão acomodados que, da forma que Jesus diz: assentai-vos aqui, eles ficaram assentados. Foram obedientes. Daqui eu não saio daqui mentirado. É dessa forma. E Jesus vem: Pedro, Tiago, me ajuda, Pedro. E os camaradas vão dormir. Interessante que a Bíblia diz que agora ele acorda os discípulos e diz: agora vocês dormem, agora vocês acordem, porque está chegando um pessoal aí que vem cumprir aquilo que as Escrituras estão dizendo. E aí chega Judas, mais os sacerdotes, os soldados, e aquele que ceou com Jesus,
aquele que estava na mesa com Jesus, aquele que pegou no pão do prato de Jesus, aquele que vendeu Jesus, aquele que entregou Jesus, aquele que jogou o seu ministério fora, aquele que andava com a luz, mas preferiu as trevas, aquele que tinha um mestre, mas não preferiu andar com o mestre, aquele que tinha todo o conhecimento, poderia ser um dos maiores, talvez, discípulos, apóstolos de Jesus, jogou o teu ministério fora por causa da vaidade, por causa do dinheiro, porque achou que fazendo isso Jesus ia ser aquele rei a qual todo mundo esperava, os judeus esperavam que viriam com cavaleiros e que ia tirar do Império Romano. Quando a liturgia de Jesus, quando a fala de Jesus, quando os ensinamentos de Jesus eram totalmente diferentes daquilo que eles pensavam. Aquele que estava na mesa, e aqui eu aprendo algo interessante: nem todo mundo que está na mesa com você pode confiar. Nem todo mundo que ceia com você pode confiar. Nem todo mundo que diz que é teu amigo, que vai orar com você, que na hora que você mais precisar, pode contar comigo. É você ligar, o telefone fica Era Judas. Irmão Silvio, Jesus sabia que Judas ia trair, porque isso fazia parte das Escrituras. Mas por que eu sempre tenho essa pergunta: quem coloca Judas? Porque alguém tinha que ser ovelha negra? Porque Jesus queria que nós aprendêssemos isso. Não confie em todo mundo, não ande com todo mundo, nem todo mundo é teu amigo. Está ceando comigo, está na mesa comigo. Mesa é lugar de quê? De comunhão. Mas Judas não tinha comunhão nenhuma com Jesus. Nenhuma. Interessante que se alguém do nosso círculo de amizade nos trair, nós quer arrancar o quê? O pescoço. Irmão, nós somos cristãos, né? Mas nós não somos sangue barata. Nós quer arrancar o pescoço. Jesus olha para o camarada meu e diz: meu amigo, você é meu amigo, eu vou te trair. Não, você é meu amigo. Eu te vendi por 30 moedas. Não, mas você é meu amigo. Não, eu fiz uma cachorrada. Não, mas você é meu amigo. Aí Judas vem dar um beijo no rosto de Jesus, minha paixão. E Jesus chama o camarada de amigo. Você teria coragem de chamar alguém que te trai de amigo? Você teria coragem de abraçar alguém e dizer: você é meu amigo, você traiu minha confiança, mas você é meu amigo? Porque nós sabemos que Jesus, Paulo, quando destruía a igreja, ele diz que ele destruiu os casais. Ele diz que o marido para com a mulher, com a esposa, tem que amá-la como Cristo amou a igreja. E Jesus aqui está demonstrando que, por mais que Judas fosse um traidor, ele tinha que amar, porque ele também estava morrendo por Judas. Jesus não foi falso aqui, porque tem pessoas que elas são falsas. Ela chega, te abraça, te beija, e te paga um lanche, um espetinho, e mais por trás, só misericórdia. Mas Jesus não foi falso aqui. Jesus disse: você é meu amigo. Você não entendeu o teu ministério, Judas. Você não entendeu o teu chamado, Judas. Você não entendeu nada daquilo que eu te ensinei, Judas. Mas você não deixa de ser meu amigo. E são poucas pessoas que Jesus vai chamar de amigos. Ele chamou os seus discípulos de amigos. Ele não chamou os fariseus de amigo. Ele não chamou os sacerdotes de amigo. Ele chamou os seus discípulos. Vocês são meus amigos. A vocês eu confio. A vocês eu vou entregar a minha vida, como eu vou entregar a vida para a minha igreja. O interessante é que quando a gente se depara com esse cenário, lá no versículo 53, 56, quando os 53 ou 56, quando os soldados chegam para prender Jesus, ele fala para o soldado: vocês acham que se eu orasse ao Pai, eles não enviariam uma legião de anjos aqui para me ajudar? Então, quando ele está orando lá atrás, para que Deus passasse o cálice adiante, porque ele não sabia se ele iria suportar a ira de Deus por causa do pecado do povo,
Ele sabia que Deus responderia a oração dele, porque é que ele está dizendo: se eu orar, se eu rogar ao Pai, Ele vai enviar anjos aqui. Só que entenda que esse não era o propósito de Deus. Ele diz: eu não vou fazer isso. Eu não vou orar ao Pai para que envie os anjos vêm e me ajudam. Eu não preciso dos discípulos. Há um relato dos evangelhos que quando o soldado chega e diz: a quem buscai, eles dizem: Jesus de Nazaré. Ele diz: sou eu. Há um vento, Deus envia um vento que derruba esses homens. Mas isso foi mais para a oportunidade que os discípulos pudessem fugir. Jesus pensou até nisso. Mas o que eu quero enfatizar aqui e te chamar, para nós encerrarmos, que você refletisse nessa noite na agonia de Jesus. O que leva um homem como ele, ainda que aqui no Getsemane não é Jesus Deus, porque Jesus Deus não precisa de oração. Jesus Deus não sente dor. Jesus Deus não sente sofrimento. Jesus Deus não sente tristeza. Aqui é o Jesus homem, Jesus carne. E aí eu queria que você refletisse nessa noite e fosse pensando para a sua casa o que leva um homem como Jesus a sentir a alma dele angustiada até a morte. Que dor é essa? Que sofrimento é esse? Que sentimento é esse? Que leva um homem como ele, que tinha todo o conhecimento e sabedoria, de olhar para 3 homens e dizer: a minha alma está angustiada até a morte. Que angústia é essa? Não é a mesma que nós sentimos no dia a dia, porque na nossa vida nós temos alguns estágios. Nós temos aí pessoas com depressão, estresse e ansiedade, e a gente sabe que depressão não é algo do passado, não é algo presente e futuro. O estresse não é algo do passado, é algo presente. Ninguém fica estressado ontem, ninguém fica estressado amanhã, você fica estressado hoje. E a ansiedade, ninguém fica ansioso por causa de ontem, fica ansioso por causa de amanhã, o futuro. Então, depressão passado, estresse presente e ansiedade futuro. Eu não posso voltar no passado e nem no futuro e impedir isso, mas eu conheço um Jesus que o escritor Hebreus disse que a ele isso é possível. Ele pode tocar no nosso passado, ele pode tocar no presente e alterar o futuro. Eu não posso alterar o meu passado, mas já aconteceu. Mas ele pode arrancar as lembranças se ele quiser. O estresse que eu vivo hoje, eu posso até mudar, mas o que eu estou sem a ansiedade, que é o amanhã, eu não posso. Porque tem pessoa que é ansiosa por qualquer coisa, ela nem aconteceu, já está ansiosa. Ela nem viveu ainda, ela já está ansiosa, ela está preocupada. Por isso que a ansiedade é o futuro. Mas o escritor de Hebreus diz: Jesus, ele pode ir no passado, alterar o presente e mudar o futuro. Então que nessa noite você possa guardar essas palavras e meditar. Quando você sentir a tua alma triste, quando você sentir a tua alma angustiada, você não vai sentir a tua alma triste e angustiada até a morte, porque você não sabe. Nós não sabemos que sentimento é esse, mas Jesus sabia. Por mais que nós temos uma enfermidade grave ou não, e que o médico diz: ó, você vai morrer, você não sabe qual é o sentimento da morte. Jesus sabia, porque ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Então ele sabia que sentimento era esse. Então tudo aquilo que nós passamos, ou tudo aquilo que nós viemos viver no decorrer da nossa caminhada, não se compara ao Getsemane, Jesus. Eu não sei qual é o teu Getsemane, eu não sei qual é a prensa que você está passando, mas uma coisa eu sei: eu conheço um Jesus que pode mudar isso. Eu conheço um Jesus que pode alterar isso. Eu conheço um Jesus que muda essa rota, porque o relógio dele não funciona, o meu e seu. Que nessa noite você guarde essas palavras no seu coração. Queria que você se colocasse em pé no nome de Jesus.
Queria convidar aqui o grupo de louvor. Eu ia dizer, nós vamos louvar, mas nós não vamos louvar. É o grupo de louvor que vai louvar. Coloca a mão no teu coração aí. Enquanto ele se prepara, eu quero orar com você. Amado Deus, querido Pai, mais uma vez nós declaramos nessa noite, Pai, que a Tua paz, a Tua alegria venha sobre as nossas vidas. Eu quero aqui nesse momento, Pai, orar por cada pessoa dessa igreja que se encontra com uma enfermidade. Eu apresento a vida da pastora Neuza na Tua presença. Eu sei que o Senhor já tocou, já curou, e nessa noite nós declaramos a cura sobre a vida dela. Declaramos sobre a vida da Maria dos Passos, sobre a vida do Rafael, sobre a vida da irmã Vilma e todos aqueles, Pai, que nesse momento necessitam da Tua presença. Então toque, meu Pai, nessas pessoas, toque na Tua igreja, fale ao coração de cada um. Pai, aqueles que estão desanimados, dê força, dê coragem, dê ânimo, Pai. Porque tudo aquilo que Tu passaste no Getsemane não foi em vão. A Tua morte naquela cruz, Pai, não foi em vão. Por isso nessa noite estamos aqui reunidos para dizer que Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és fiel, Tu és grande, Tu és poderoso. Que nós Te amamos, nós Te glorificamos, não por aquilo que o Senhor nos dá, mas por aquilo que o Senhor é. Porque a Tua grandeza, a beleza da Tua santidade resplandece sobre esta igreja. E nessa noite nós declaramos sobre a Tua igreja, Pai, as Tuas bênçãos. Que a Tua mão poderosa esteja sobre a vida de cada família aqui representada nessa noite. E que nós possamos amanhã, Pai, fazer parte dessa comunhão da ceia com o Senhor, que é apenas um preparativo para aquela grande ceia. Queremos, Pai, cear contigo naquele dia. Por isso, Pai, a Tua igreja estará aqui reunida mais uma vez para dizer o quanto Tu és maravilhoso. E estamos preparados para quando o Senhor vir buscar a Tua igreja no nome de Jesus. Nessa noite nós declaramos no Teu nome a cura, a libertação, a restauração no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor no nome de Jesus. Depois o pastor Agileu para estar encerrando aqui em nome de Jesus.